Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Nós estamos na aula 29 e 30, resoluções. Já vimos essa aula anteriormente, área sobre superfície poligonal. Resolvemos alguns exercícios, 1 e o 2, e hoje nós vamos nos concentrar nas resoluções de alguns outros exercícios. Então falamos sobre quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado. Falamos sobre retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Falamos sobre paralelogramo, base vezes altura, ele se torna também dois triângulos, se você cortar ele na diagonal. Falamos sobre o trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, também se torna dois triângulos cortando a diagonal. E falamos sobre o losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, tá certo? Então aqui você tinha um quadrado grandão e foi retirada metade do pedaço dele. Exercício 2. Em uma casa ocupa a quarta parte de um terreno. Uma casa ocupa a quarta parte de um terreno. Então, ocupa é isto, dividir o terreno por 4. O restante do terreno é usado como quintal. Então, todo esse aqui é o quintal da casa. Qual é a área desse terreno? Ficou fácil para a gente. Como já temos as medidas 30 e 20, é só a gente multiplicar. Certo? Então, como que vai ser isso aqui? 20 vezes 30. Então, a área vai ser 600 metros quadrados. Pergunta B. Para se cobrir o quintal com um certo piso, este é comprado em caixas de 1,5 m. Quantas caixas deverão ser compradas? Então, tirando o pedaço que a casa ocupa, ou seja, a casa ocupa um quarto disso. Então, a casa ocupa isto, 150 metros quadrados. Então, eu vou ter 450 metros quadrados para a gente ocupar e cobrir de piso. Isso vai ser o quê? 450 dividido para 1,5 vai dar exatamente 300 caixas, porque cada caixa vem 1,5 m de piso. Ok? Questão fácil, questão simples, mas que exige aí um pouquinho de conhecimento sobre áreas. Exercício 3, Enem, habilidade 9. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Então, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal e a área total do Brasil. É comum em conversas informais, mesmo em noticiários, o uso de múltiplos de áreas de campo de futebol, com as medidas de 120 por 90, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma do Pantanal? Então vamos lá, o Pantanal está o quê? O Pantanal é 150.355 quilômetros quadrados. Só que aqui a unidade que a gente está utilizando é metros, tá certo? Então aqui é metros. Se eu multiplicar metro por metro, eu vou ter metros ao quadrado. Tá? E aqui está quilômetros. Então como que eu faço essa conversão? Primeira coisa, então, o professor vai apresentar para você uma tabelinha bem simplesinha, daquela que a gente já usava já anteriormente. Essa tabela aqui, ó. Aqui eu tenho quilômetros quadrados e eu quero transformar em metros quadrados. Como que eu faço isso? Para transformar quilômetros quadrados para metros quadrados, eu tenho, ó, 1, 2, 3. Ou seja, eu vou pular 3 casas para cá. E cada casa, como é metro quadrado, é multiplicado por 100. Ou seja, eu vou estar multiplicando isso por 1 milhão, porque é 100 vezes 100 vezes 100, 1 milhão. Então, 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Ok? Então vamos à nossa resolução. A área do campo de futebol é 90 por 120, que foi dado por essa informação. Então vai dar 10.800 metros quadrados. Como a unidade aqui do Pantanal está 150.355 quilômetros quadrados, então eu vou multiplicar por 1 milhão. E o que é 1 milhão? 10 elevado a 6. Então 1 milhão, ó, 2 zeros, mais 2 zeros, mais 2 zeros, 6 zeros, 10 elevado a 6. Assim, o número que eu tenho, então, é o quê? 150.355 vezes 10 elevado a 6, dividido por 10.800, que é a medida de 90 vezes 120, que é a medida do campo de futebol. Dividindo isso, eu vou obter o número 13,9 vezes 10 elevado a 6, ou seja, a
aproximadamente 14, que multiplicado por 1 milhão, ou seja, 10 elevado a 6, vai dar exatamente 14 milhões. Não esqueça de fazer os exercícios de casa. Obrigado e até uma próxima aula.